Graça e paz, amados. Continuando então na nossa sucessão de vídeos, eu gostaria de ler aqui com vocês hoje esta outra passagem que se encontra aqui em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 16, amém? A parábola do rico insensato. Ele lhes propôs uma parábola. As terras de certo homem rico produziram com abundância, e ele começou a pensar consigo mesmo: que farei agora, pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita? Então lhe veio à mente: já sei, derrubarei os meus celeiros e construirei outros ainda maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E assim direi à minha alma: tens grande quantidade de bens, depositados para muitos anos. Agora tranquiliza-te, come, bebe e diverte-te. Contudo, Deus lhe afirmou: tolo, esta mesma noite arrebatarei a tua alma, e todos os teus bens que tens entesourado, para quem ficarão? Isso também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Amados, essa passagem bastante intrigante, interessante, né, sobre essa pessoa que, né, tem uma boa safra, essa pessoa que prosperou e que teve então o ensejo, o desejo, a disposição, planejou juntar tudo aquilo, aumentar seus celeiros, armazenar tudo que tinha produzido em abundância, para que desta maneira pudesse ficar seguro, para que dessa maneira pudesse descansar, não se preocupar com os anos futuros, né? Mas descansar sobre esta riqueza produzida, guardando-a para si, para assim estar seguro para os anos seguintes. Quando então o Senhor lhe lança essa palavra: tolo, né? Desta noite pedirei a tua alma, o que tens preparado, para quem será? É curioso porque muitas vezes quando ouvimos esse texto, quando ouvimos esta parábola, nós logo pensamos que se trata de uma condenação à riqueza. Né? Os ricos não herdarão o reino dos céus. E quanta ignorância, quanto desconhecimento há nesta afirmativa descontextualizada. Porque aqui, né, como em outras passagens, né, como a parábola do mancebo rico, que é do rico insensato, o que se está condenando não é a riqueza, mas é a confiança na riqueza. O que está em questão aqui não foi a sua safra próspera, aquela produção próspera. O que está em questão aqui é a confiança, é alicerçar sua confiança na riqueza, e não no Senhor, e não em Deus. Quem assim age está errado. Quem assim age já deixou de ter a Deus como seu Senhor e já firmou sua confiança na riqueza. É este o cerne do equívoco, do erro, e não a prosperidade, e não o fato de se ter produzido muito, porque este é o plano de Deus, este é o propósito de Deus, que sejamos prósperos, e este é um exemplo de prosperidade. Contudo, esta atitude não é de quem é próspero, essa atitude é de avareza, de quem coloca a sua confiança no Senhor. Por quê? Porque o epicentro do texto e do ensinamento é mostrar que a razão pela qual Deus nos torna prósperos é para que sejamos canal de bênção na vida do nosso próximo. O plano de Deus é que sejamos prósperos, para que assim possamos ajudar, abençoar aos que precisam. E que assim não haja, como em diversas passagens da palavra de Deus, como a gente vê no livro de Atos, possamos ajudar os necessitados. A razão da tua prosperidade, da minha prosperidade, é compartilhar, é ajudar aos necessitados. Esta é a razão pela qual Deus nos faz próspero. Nada de errado em ser próspero. Agora, quando você coloca sua confiança na riqueza e quando você entesoura para si, tão somente para si, sem pensar no seu próximo, é este o epicentro do erro, do engano.
Há uma passagem na Palavra de Deus também, que é um texto que elucida e totalmente concernente com essa passagem, que diz: não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e roubam. Mas juntais tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem destroem, onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí, a vossa riqueza, aí também estará o vosso coração. O fato de colocar o seu coração, a sua confiança, a sua fé na riqueza. Entenda, você que é próspero, você deve desejar ser próspero com um único propósito, com o propósito de, ao prosperar, ser canal de bênção. Ao prosperar, compartilhar, participar, e não entesourar somente para si e confiar na riqueza. Isto é algo importantíssimo, fantástico de refletirmos, porque aqui, lógico, o contexto é material. Está falando de alguém que teve uma produção, que teve uma safra recorde, que teve uma safra próspera. Contudo, em todos os aspectos, amados, é importante que entendamos que em todos os aspectos, quer seja uma prosperidade material, quer seja uma prosperidade espiritual, em todos os aspectos, tudo que recebemos, tudo que nos é dado por Deus, tem um propósito de que, por meio disto, nós possamos compartilhar com o nosso próximo. Por meio disso, possamos compartilhar. Uma revelação que Deus lhe dá da palavra de Deus é algo para atender a sua necessidade e para você compartilhar. O seu conhecimento da palavra de Deus é algo para você compartilhar. Quanto mais você se achega a Deus, quanto mais você conhece o Senhor, quanto mais você é cheio da plenitude do Senhor, é para você compartilhar essa experiência, é para você ser canal de bênção, é para você dar aos necessitados. De graça recebeste, de graça dai. Dai e dar-se-vos-á. Recebemos para dar. Recebemos para dar. Tudo o que recebemos é com o propósito de compartilharmos. Porque quando assim agimos, de fato, somos prósperos. Quando assim agimos, de fato, somos prósperos. Quando assim agimos, mais o Senhor nos dá. Mais o Senhor nos dá. Por essa razão, quando você vê, quando a gente lê a parábola em que dos talentos, você percebe que aquele que recebeu mais e que fez prosperar, no final, ele acabou recebendo a parte daquele que não soube fazer prosperar o pouco que tinha. Por quê? Porque quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você aprende a dar, mais você recebe. Dai e dar-se-vos-á. Isto é um aprendizado fantástico para os dias de hoje, porque vivemos dias que, para além da escassez de bens, a razão da escassez de bens não é a falta do recurso material, mas é o fato do recurso estar nas mãos de poucas pessoas que tomam para si, que não compartilham. É a avareza sobre a face da terra. É o egoísmo sobre a face da terra. E quantos cristãos têm caído também nessa falácia, acumulando para si riquezas, quer materiais, quer espirituais, acumulando para si, não entendendo que tudo que recebemos devemos compartilhar. Essa era uma premissa da igreja primitiva e que para muitos foi uma atitude incorreta. A palavra de Deus, em vários aspectos, como neste agora em que estamos lendo, Jesus Cristo em vários momentos nos ensinou isso. Seguir a palavra de Deus, seguir os mandamentos do Senhor, os ensinamentos do Senhor, nunca, jamais, em hipótese alguma, em momento algum histórico, é um equívoco. Muito pelo contrário, é o que deve ser feito. Aquela atitude da igreja primitiva e a forma como eles se estruturaram, que é tema para um outro vídeo também, não foi uma atitude incorreta, incerta, temporal naquele momento. Era algo que era para a igreja ter tomado para si. Então, é algo para ser colocado em prática hoje. A igreja precisa exercer a liberalidade sobre a face desta terra, pois é assim que seremos prósperos.
porque é assim que mais e mais o Senhor nos dará, na perspectiva da nossa disposição em compartilhar. Isto vai na contramão do mundo, mas não seguimos o curso deste mundo. Seguimos a direção do Espírito Santo. Muito pelo contrário, é uma direção que vai na contramão deste mundo e que a gente possa aprender com isso. Não nos deixarmos levar pelo presente século mal. Amém? Peço a todos que não deixem de dar o seu like, que se inscrevam no canal, ativem o sininho para que todas as vezes que eu venha postar um vídeo você seja notificado e compartilhe esse vídeo. De graça recebeste, de graça dai. Graça e paz.